Oiê, no vídeo de hoje eu quero levantar um assunto que eu acredito ser muito importante a gente começar a debater, que é o etarismo. Mas antes de começar esse vídeo, eu já te peço para você deixar para mim o seu like, se inscrever aqui no canal se você gosta de moda, comportamento, beleza. Eu sou a Joyce Souza e você está no meu espaço. Esses dias eu terminei de ler um livro que eu considerei muito interessante, da Fran Winand, que é o Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Ela é psicóloga e professora, então nas redes dela ela debate muito esse assunto do etarismo. E como eu falo muito de moda, a moda é um lugar onde o etarismo tá ali muito presente. Mas você já parou para pensar de verdade o que é o etarismo? Eu não sei se você já acompanha, mas já tem algumas pesquisas que falam sobre o envelhecimento da população no mundo. Aqui no Brasil isso está acontecendo, mas isso é um fenômeno mundial onde cada vez mais as pessoas estão vivendo mais tempo, tendo menos filhos. Então o que acontece? A população acaba envelhecendo mais. E aí eu quero trazer um dado que eu considerei muito importante aqui para vocês, que foi um número que o IBGE divulgou, que é o seguinte: a população brasileira com 60 anos ou mais passou de 22,3 milhões em 2010 para 31,2 milhões em 2021. Isso representa um aumento de 39,8% no período. E a projeção do IBGE é que a população idosa brasileira continue a crescer nas próximas décadas. Em 2030, a população com 60 anos ou mais deve apresentar 18,5% do total da população, e em 2060 essa proporção deve chegar a 25,5%. E aí isso traz para mim um debate muito importante. A gente ainda vive numa sociedade em que envelhecer é uma coisa ruim, tanto que a gente vê cada vez mais pessoas quererem parecer mais jovens do que elas realmente são. E aí eu não tô culpando as pessoas, isso é uma regra da sociedade. Na moda a gente vê cada vez mais modelos mais jovens, cada vez mais meninas começando como modelo. E aí tem um prazo de validade dessas modelos, né? Claro que tem as suas exceções, como Gisele Bündchen, mas se você pegar a grande maioria, você vai ver que existe um prazo de validade, porque na nossa sociedade ainda é muito difícil envelhecer. E aí entra o etarismo. O etarismo nada mais é do que você privilegiar pessoas mais jovens em detrimento de pessoas mais velhas, mais experientes, né? A gente acaba fazendo o etarismo muito no dia a dia sem nem ao menos perceber. Uma coisa que eu falava muito, eu ainda me pego falando hoje em dia, é quando uma pessoa me fala uma idade e eu vejo que ela parece ter menos idade do que na minha cabeça uma pessoa daquela idade pareceria ter, sabe? E aí eu sempre comento, nossa, você nem parece. E às vezes a gente fala isso como se fosse um elogio, mas isso na verdade também é etarismo, porque o que a gente tá querendo dizer é, você parecer ter 47 anos não é uma coisa tão legal, então legal é você sempre parecer ter menos. E isso é uma pressão que a sociedade impõe, principalmente em mulheres famosas. Então se você pegar as atrizes de Hollywood, brasileiras, enfim, a gente percebe, mesmo que elas não falem, a gente percebe o quanto esse culto à juventude tá presente. E eu lembro uma fala que a Meryl Streep falou uma vez, que eu não esqueci, que ela diz o seguinte: quando eu completei 40 anos, todos os papéis que chegavam até mim eram de bruxas. Então ela falou que teve essa virada e que ela não aceitou somente esse tipo de papel. E a gente vê que a Meryl Streep é uma atriz que interpreta vários tipos de papéis. Então assim, existem as suas exceções, mas na maioria das vezes as pessoas mais velhas são colocadas em uma caixinha onde não é legal parecer ter a idade que se tem. Eu prefiro contratar pessoas mais jovens. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um caso de uma mulher de 40 anos que começou uma faculdade e meninas mais jovens do que ela estavam zombando por ela ter começado a faculdade aos 40 anos. Então isso também é etarismo e ele está muito presente, e a gente tem que combater e ficar atento realmente a como isso não só
está em volta da gente, ou às vezes você já sofreu etarismo e nem sabe, tanto que no livro da Fran, ela traz vários depoimentos, inclusive eu vou ler um aqui pra vocês, de pessoas que passam e sentiram na pele e se sentiram muito mal. Então no final desse vídeo eu vou ler um desses depoimentos que tá no livro dela e que eu recomendo muito você ler esse livro pra você entender melhor e identificar como que o etarismo aparece no seu dia. E outra coisa que vem muito com o etarismo na moda é a forma como as pessoas se vestem. Eu acompanho várias criadoras de conteúdo. Os principais comentários que eu vejo nos vídeos dessas mulheres que são mais experientes, eu falo mulheres porque, apesar de atingir homens também, a gente sabe que na mulher o etarismo ele é ainda mais forte, né? Porque a mulher sempre tem aquela obrigação de parecer jovem. Tanto que os Red Pills estão aí para provar que eles realmente acreditam que mulher tem data de validade, mas isso fica para um outro vídeo. E aí um dos principais comentários que eu vejo nessas criadoras de conteúdo que não estão dentro ali daquele padrão é: você veste esse tipo de roupa? Esse tipo de roupa não é para sua idade. Como assim? Você ainda veste roupa curta na sua idade, etc, etc. Então, pra gente que ama moda, e aí eu sei que se você estiver me assistindo, com certeza você também gosta, é muito importante a gente combater esses estereótipos. A roupa, ela não tem idade, ela não tem sexo, né? Ela não tem gênero. Então você tem que se vestir da forma que você se sente bem, que você se sente confortável. Ela não pode te trazer mal-estar. Eu sempre acredito que a roupa, ela tem que te fazer se sentir poderosa, que a roupa é como a gente quer se mostrar para o mundo, sabe? Então roupa também é política, também passa mensagens, então depende muito da mensagem que você quer passar. E a gente tem que parar e combater esses estereótipos de que você tem X idade, você não pode mais usar esse tipo de roupa se a pessoa ama essa roupa, sabe? Eu vejo muito tanto de shorts, roupas de florzinhas, roupas, né? Tem até um vídeo que ficou muito popular da menina falando: de certa idade você não é legal você usar bolsas de personagens de cartoons. Quem falou? Se eu me sinto bem, se eu gosto. E esse ano a gente perdeu um ícone fashion e que falava muito isso, que era a Iris, né, que ela morreu agora em março. Inclusive eu vou gravar um vídeo falando só sobre a história dela, e que ela dava muito essa mensagem: não importa a idade, ela usava o que ela gostava e ela era extravagante, era o estilo dela. Então tudo tem a ver com o seu estilo. Posso não usar? Claro, posso usar, com certeza. Então, assim, é muito importante a gente se autoconhecer, saber o nosso estilo e quebrar esses paradigmas cada vez mais, porque a gente acaba se moldando e se anulando se a gente for ouvir todos esses questionamentos, sabe? Eu acredito realmente que tá na hora da gente debater mais o etarismo, dar mais oportunidades, conhecer criadores mais experientes, não só criadores de jovens. Se você tem um jovem, uma filha adolescente, um filho adolescente, mostrar pra ele que esse é o caminho, que sim, o etarismo existe, que sim, ele deve ser combatido e que a gente pode sim fazer muita diferença no nosso dia a dia com relação a esse assunto. Agora eu vou ler o livro da Fran, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar esse livro. Ele é maravilhoso, ele dá um panorama muito bom, ela dá exemplos do etarismo, como o etarismo está presente no nosso dia a dia. E se você quer conhecer mais sobre esse assunto, vale super a pena a leitura. Então eu vou ler que ela relata aqui no livro dela, que a Fran relata aqui no livro dela. Vou ler como se eu fosse a pessoa falando, tá? Oi, Fran, eu não sei nem por onde começar, mas eu vou tentar reduzir ao máximo. Eu recentemente me inscrevi em uma aula de zumba numa academia. Eu sempre gostei de dançar e aí eu pensei, por que não? Eu tenho 67 anos de idade, eu sou uma pessoa elétrica, eu faço 1000 coisas, mas a maioria das coisas que eu faço são pros outros, não pra mim. Então eu pensei, bem, eu vou até a academia, vou olhar o calendário, os preços. E aí eu disse que eu queria me inscrever numa aula de manhã cedo, porque eu queria começar o dia já com energia. A garota da recepção me olhou o calendário e me perguntou se eu não preferia fazer uma aula à tarde. Eu disse que não,
que de manhã pra mim era melhor. Ela ficou um pouco sem graça e disse que de manhã a classe era formada por pessoas jovens e que à tarde a classe, né, a aula era de pessoas mais velhas e que eu ficaria mais confortável com mulheres da minha idade. Eu disse que eu não me importava de ser a mais velha da classe, mas que eu preferia fazer de manhã. Então ela me disse que o problema não era eu, mas que eles de manhã, né, os outros estudantes, eram mulheres mais jovens e que eu teria dificuldade de acompanhar o progresso delas na classe. Eu me senti devastada. Eu deixei o local sem me inscrever, deixei tudo para trás, eu fui desencorajada. E no final, eu me senti como se eu fosse velha demais para isso. MT, 67 anos. E se você quer conhecer mais sobre esse assunto, vale super a pena a leitura. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!